Você já foi em diversos programas, você já conversou muito com muita gente e você passa uma mensagem muito interessante de maneira com muita propriedade. A gente, antes de começar o programa aqui, a gente citou sobre isso e eu gostaria de começar por aí. Muita informação existe por aí sobre diversos assuntos. Muita gente vai mais e mais se tornando autoridade. Mas você tem uma credibilidade e uma história gigantesca e que muita gente mais e mais afirma o quão importante é a sua credibilidade. Mas você me disse que não necessariamente tem certeza de nada. E isso eu gostaria de entender. Diante de toda a tua experiência e conhecimento, como assim você não tem certeza? Isso é meio assustador para mim, porque eu mesmo, minha credibilidade é zero frente a mim mesmo. Não. Sim, porque eu sou ator de um processo em que eu não ensaiei cenas, para o qual eu não me preparei, eu, Rogério, ainda que provavelmente o espírito que me anima, este sim é diretor, produtor, e pouco democrático, me empurrou nessa história, mas assim, eu lido com coisas extremamente estranhas e tenho absoluta certeza da minha pequenez e da questão da condição humana. A única postura decente, portanto, que eu posso retirar disso é de que eu não posso presumir ou ter o pressuposto de que aquilo que eu julgo compreender está correto. Eu já lancei perto de 60 livros. Em cada livro que eu lanço, eu escrevo ou no prefácio, ou durante o texto, ou no pós-fácio, eu não sei se isso aqui está certo. Eu já fiz mais de 1000 palestras. Não há uma só palestra em que eu não diga, eu não sei se isso aqui está correto. Reflitam. Por quê? Porque exatamente eu não posso me ter como alguém confiável para decifrar questões que ainda estão por serem decifradas. Se eu estou sendo uma espécie de um primeiro ser humano a conviver com coisas desagradáveis e chatas que precisam ser decifradas, eu não posso pretender que essa decifração esteja correta. Eu devo errar muito e nem perceber. Então, sendo honesto comigo mesmo e com o que eu posso dizer a respeito do que faço, não de quem eu sou, mas do que faço, eu tenho que pedir prudência. Isso aqui deve ter muita coisa. Inclusive, então, assim, é a única forma que eu consigo lidar com isso tudo. E imagino que muito por conta de tanto conhecimento, é onde você diz isso, né? Que se sente tão pequena, né? Por conhecer tanto, né? Existe o seguinte, Sócrates, ele resume isso muito bem, quando depois de muito ele pensar, ele disse, cara, cheguei à conclusão de que só existe uma sabedoria possível de existir no ser humano, que é o fato dele reconhecer que não sabe de nada. Porque só assim permanecerá aberto ao aprendizado. Porque na hora em que ele pensa que sabe alguma coisa sobre um determinado assunto, esse ser humano, quando ele pensa que sabe, ele fecha os fios do conhecimento e aí fechou junto com uma confusão entre conhecimento e compreensão, e é aqui que todos nós nos ferramos. Porque, para além do conhecimento que você adquire, depois há a construção do tipo de compreensão que você gera. São dois processos. E nós vivemos hoje num tempo em que a turma escuta uma frase, já compreendeu, já é contra, já é a favor, já propaga. Isso tudo é muito inconsequente. É muito... não respeita a racionalidade e a sabedoria do ser humano. E eu não quero fazer parte disso. Então, por isso que eu prefiro, pelo menos, ser autêntico frente a mim mesmo, dizendo, eu não sei. Mas por que você faz isso? Porque eu não consigo parar, já tentei parar várias vezes. Isso já ferrou com minha vida profissional, já ferrou com... assim, mas por que ferrou? Porque os assuntos são muito complexos, são desagradáveis. Se eu fizesse palestra e escrevesse livros sobre coisas boas, maravilha. Mas não é esse o caso. Então, essa é a única solução psíquica para alguém do meu tamanho. Dizer, eu prefiro que você não acredite em nada do que eu falo. Prefiro que você
Na verdade, nem lê os meus livros. Mas por que você coloca como desagradáveis dessa maneira, assim, como sendo coisas Porque elas são desconstrutivas. para a humanidade? Nietzsche, filósofo alemão, Nietzsche, quando ele escreveu o livro Crepúsculo dos Ídolos, né, ele disse, olha, eu estou usando o meu modo de filosofar. E qual é, Nietzsche? É o de filosofar com o martelo. Mas por que martelo? É porque a humanidade colecionou ídolos, ou seja, verdades, certezas, ao longo de toda a sua história, e tudo isso está furado. Então, estou quebrando um por um desses ídolos para poder usar do perspectivismo para olhar para cada uma dessas verdades colecionadas e ver se isso é verdade ou não. Porque nós costumamos carimbar algo como verdade de uma forma muito estranha. Nós costumamos dar por sabido aquilo que a gente ainda precisa descobrir. E nem necessariamente quando a gente viu e vivenciou, né? Porque a gente ouviu falar só. E ainda tem a tal da narrativa falsa, da pós-verdade. Então, assim, devido a essa atitude de Nietzsche, dele quebrar o conceito, quebrar a verdade, quebrar a certeza para ver se efetivamente aquilo foi construído por alguma fé porra louca de alguém, ou por um método científico ou filosófico que possa dar credibilidade à definição. Isso é verdade. Né? Vivo no Nordeste e quando eu nasci, em 1959, durante a minha infância, adolescência e juventude, quem tinha um carro era chamado de doutor, porque era importante. Então, assim, do jeito que a gente usava no Nordeste esse nome doutor para qualquer figurinha, quando é só para médico ou alguém que faz um PhD, doutorado. Nós humanos usamos essa expressão deuses da forma também pior possível. Então, essas figuras chamadas deuses, as mitologias, distinguem muito bem os dois focos ou fontes de onde eles vieram. Se você estudar a mitologia suméria, a mitologia acadiana, a mitologia babilônica, a mitologia hitita, a mitologia urrita, aí você vai entender que os deuses que aparecem nas páginas dessas mitologias, eles não se metamorfoseavam, eles eram seres que pertenciam a esse universozinho onde nós vivemos. Mas tinham outros deuses que não chegavam voando, vindo de longe, passavam um portal e se faziam presentes aqui. Esses outros deuses, se você ler a mitologia grega, a mitologia ariana hindu, a mitologia nórdica, a mitologia celta, aí você vai ver que está falando de seres que não são desse nosso universo, que são de um universo vizinho, que as mitologias todas dizem que existe desde que esses dois universos foram criados juntos no mito do ovo cósmico. E esses seres antes não vinham para cá, mas depois que os portais entre os dois universos se abriram, e lá é antimaterial e aqui é matéria, eles conseguiram dar um jeito e começaram a vir para cá. E esses seres, eles não são biológicos como os tais deuses dos sumérios, dos acadianos. Esses seres, eles se metamorfoseiam. Aí entra aquela história de Zeus, que são figuras que Poseidon, etc. se metamorfoseiam. Então, assim, nós estamos falando, eu chamo nos meus estudos, de seres biológicos extraterrestres desse universo e seres extrafísicos do universo vizinho, que também são chamados de extraterrestres. Então, são duas fontes. E das mais de 100 mitologias que eu já estudei, tem mitologias que falam só de seres tipo os Anunnakis, ou os Nefelim bíblicos, que são biológicos como a gente. Mas tem outras mitologias que só falam de seres que se metamorfoseiam, que vêm desse universo vizinho. E poucas são as mitologias que misturaram a história dos dois e por isso ninguém entende. O Egito é o grande exemplo. Eu ia falar disso. sobre as pirâmides, né, aqui, inclusive. O Egito tem 4 mitologias, exatamente porque os arqueólogos, os paleoantropólogos, os historiadores, os mitólogos do nosso tempo nunca souberam entender direito o que se passou lá. Você tem uma mitologia de Heliópolis, outra de Hermópolis, uma de Mênfis e outra de Tebas.
4 mitologias superpostas, sobrepostas, cada uma falando de um tempo específico, já que a história do Egito remonta a mais de 20 mil anos. E ali, cada painel de cada mitologia é distinto e ninguém consegue entender. Eu penso que eu consigo pelas chaves que me foram dadas e porque esses seres, para resolver os problemas deles, eles têm que contar com o contributo da condição humana. Posso explicar o porquê? Por favor. Aí eu vou para a mitologia celta, porque é a única que nos explica isso claramente. Como surgiu a mitologia celta? Existe uma tradição, esse paleolítico superior que eu falei, que é os últimos 47, 45, 30 mil anos de história, que diz que o norte sagrado da Terra sempre foi o grande ambiente existencial, onde hoje é o Polo Norte. Só que onde hoje é o Polo Norte só tem água. O Papai Noel. Mas aí o Papai Noel. Há 14, 15 mil anos atrás, ali existia o Hiperbóreo, ou o famoso continente de Thule, na língua dos escandinavos. E, devido a uma série de problemas, há 14 mil anos, essas terras que tinham então as sagradas cidades de Fálias, Fídias, Górias, Múrias e Elixóia. Essas terras foram diversos cataclismos e tsunamis, acabaram com tudo, e sobreviventes do Hiperbóreo desceram para onde hoje é a Irlanda, para a Escócia, para a Sibéria, lá para o Alasca. Aí agora então eu vou particularizar a história da Irlanda. Quando esses sobreviventes do Hiperbóreo chegaram na Irlanda, isso aqui nós estamos falando dos famosos Tuatas de Danann, seguidores da deusa Dana. Eles chegaram, queimaram os navios, como se dizendo, a gente não vai sair mais daqui, viemos para ficar, e começaram a enfrentar os Formorianos, os Nemedianos, e assim, Tuata de Danann, Formoriano e Nemediano, na linguagem celta, não tem nada a ver com humanos, não eram seres humanos, eram híbridos. Só que depois que os Tuatas de Danann se estabeleceram na Irlanda, os Milesianos, que é uma tribo de Homo sapiens, filhos de Mile, que vivia onde hoje é o País Basco, norte da Espanha, eles subiram e foram bater na Irlanda. E pela primeira vez, há cerca de 12, 13 mil anos atrás, uma tribo não humana chamada Tuata de Danann e uma tribo humana se viram frente a frente disputando a Irlanda. Aí os Tuatas de Danann, reza a mitologia celta, disseram para os milesianos: ei, a gente não quer guerrear, não. Nós temos muito conhecimento, porque nós somos muito velhos, vivemos já muitos milhões de anos, milhares de anos, blá, blá, blá. Nós temos conhecimento, mas algo em nós não nos permite ter compreensão. Mas vocês, humanos, vocês foram criados de uma forma tão especial para compreender que vocês podem discernir o erro e perceber a verdade. Então, assim, nós vamos lhe dar o conhecimento que nós temos e fiquem tranquilos. Vocês vivem aqui na Irlanda e nós também vamos viver aqui na Irlanda, só que a gente vai viver numa outra realidade paralela e de lá a gente vai ficar acompanhando vocês e no dia que vocês criarem a compreensão necessária sobre isso aí, sobre o conhecimento que nós temos, a gente dá um certificado. Aí a gente volta a se encontrar. E é por isso que a mitologia celta diz que aqui surgiu o conjunto de lendas da mitologia dos irlandeses, porque fadas, gnomos, tudo estaria dentro dos Tuatas de Danann. Tudo. Os Tuatas de Danann teriam trazido as 4 peças sagradas que faziam parte da cultura do também norte sagrado. Eles trouxeram a Pedra do Destino, que era uma pedra que falava, ou seja, se eu e você íamos disputar, eu quero ser rei, vocês eu também. Primeiro consulta a pedra. A pedra que escolhia. Hoje. Por isso que até hoje os reis da Inglaterra, quando são coroados, eles se ajoelham diante de uma pedra
Tá. Que é simbolicamente. Simbolicamente, né? Então, assim, trouxeram a pedra do destino, a espada. Se lembra a espada do rei Arthur? A espada do deus Lug, a lança do deus de outro deus Lug, o caldeirão do deus Dagda, que fazia qualquer coisa, alquimia para passar do... Ou seja, os Tuatas de Dané trouxeram isso e os humanos receberam isso. E espalharam, né? E sumiram, pra cá. ficaram na realidade. O que é que os irlandeses fizeram? Disseram, de fato, esses seres têm razão, nós humanos podemos compreender isso.